Noite, vocês me ouvem? Som ok. Não, eu estou perguntando se tem som na sala porque eu estava sem som. Aí um diz que tem, o outro diz que não tem. Por isso que eu não subi. O Francis mandou eu dar uma saidinha e voltar. Eu falei, nossa, será que já pifou meu som? Mas vamos lá, tudo resolvido. Deixa eu explicar para vocês. A nossa amiga Vânia, ela não ia poder chegar aqui hoje no horário. Então, como ela fez uns estudos aí para mim, nesse período que eu fiquei aqui afastada da sala, né, por conta dos problemas aqui do meu computador, nós hoje vamos fazer o estudo para ela. Ela disse que se desse tempo ela vinha, mas até agora ela não chegou, a gente vai começando, tá bom? Então nós vamos ler o Evangelho, eu abri o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o item 11, que nos diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras tu a empregastes apenas para a tua satisfação pessoal. Não é, então, a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nessas palavras: amai-vos uns aos outros. Nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está decidido à prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada, porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faze ainda mais, dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sentes necessidades do supérfluo, mas dá com sabedoria. Não rejeiteis aquele que se lamenta com medo de que possa ser enganado, mas vai à origem do mal e auxilia primeiro. Depois, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição, mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha à tua volta com abastança o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que não te faltará jamais e que te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Uma mensagem do Espírito Severus que foi dada em Bordeaux em 1861. A mensagem já diz tudo, né? Não precisamos nem comentar. Ela já traz todo o essencial que nós precisamos saber. É uma mensagem que a gente deve, de vez em quando, dar uma lidinha e refletir sobre os nossos projetos, sobre as nossas ideias, o que realmente estamos fazendo, né, com os dons que nós possuímos. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus,
Querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Deus, em nome dessa espiritualidade amiga, nossos guias e mentores, que sempre estão aqui ao nosso lado, nos sustentando. Reunidos para darmos continuidade ao estudo da obra O Problema do Ser e do Destino, do nosso querido Leon Denis. Só temos a Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aqui podermos estar, desfrutando dessas benesses, de podermos ter essas informações que nos são trazidas e que são de grande valia para todos nós que aqui estamos, Senhor, em busca da nossa perfeição, em busca da nossa transformação. E sabemos o quanto é importante todos esses conhecimentos para nos auxiliar nesta caminhada. Tu disseste um dia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aqui estamos, Senhor, em busca dessa verdade, para irmos nos libertando desses paradigmas, desses dogmas que nos prendem ainda a esse mundo material, mas que aos poucos estamos nos libertando. Só temos a Te agradecer e nesse momento, Senhor, pedir que Tu possas envolver o nosso estudo, que ele ocorra com tranquilidade, com harmonia, principalmente, Senhor, que possamos aqui traçar as linhas de pensamento de acordo com a Tua vontade e com a vontade de Deus, nosso Pai. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos estudando aqui do livro O Problema do Ser, do Destino, o capítulo 5, onde Leon Denis vem falando para nós dos diferentes estados do sono. A alma, nos diferentes estados do sono. E é importante que a gente tenha essa orientação, que a gente saiba o que acontece quando nós estamos dormindo, quando o nosso corpo está em descanso e nós, espíritos, estamos em trabalho. E nós sabemos, porque temos esse estudo lá da emancipação da alma, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, quando ele trata do sono e dos sonhos, ali Kardec vem nos dizendo que durante esse período em que o nosso corpo descansa, o espírito sai em busca de informações. Informações para atender às suas vontades enquanto está acordado. Então, aquilo que nós buscamos quando estamos acordados, quando estamos agindo, ao dormirmos, é para lá que nós vamos. É aí que nós vamos. E aí, Leon Denis, nesse capítulo, ele vem trazendo aqui a explicação das várias situações que podem acontecer conosco neste período em que estamos dormindo, em que o corpo adormece, e do que nós lembramos, e como que nós podemos utilizar tudo isso, todas as informações que nos vêm quando estamos em sono. Sim, Bruno, há casos em que a alma fica presa ao corpo, sim. Por isso é que a gente precisa fazer um trabalho para essa libertação. Porque a alma precisa, no período de descanso do corpo, ir buscar os conhecimentos, ir buscar a solução para a sua vida, ir buscar informações. E aí a doutrina espírita, inclusive, nos esclarece muito isso, que devemos nos preparar para esse momento. Devemos nos preparar quando vamos dormir. Então, não é aconselhado que a gente chegue muito cansado, muito excitado de alguma atividade que tenhamos feito e que a gente vá direto para a cama. Não é aconselhado que a gente durma assistindo televisão. Não é aconselhado que a gente se agite muito no momento de dormir. Se alimente com comida pesada também não é bom.
Então, o que a doutrina nos ensina? Que a gente se prepare para esse momento. Porque é um momento importante para o espírito. Porque é o momento em que ele se liberta. Não é? A gente tem lá na questão 400, nesse capítulo 8 do Livro dos Espíritos, e o Kardec pergunta aos espíritos: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Né? E ele diz assim, é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sobre as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então, o corpo, não é? O nosso corpo é uma prisão para o espírito. Então, neste momento, o espírito busca a sua liberdade. Então, é bom que a gente doutrine, nós nos doutrinemos, para que nesse momento em que o corpo vai buscar essa liberdade, né, a gente passe e vá para lugares produtivos, né? Lugares úteis, situações em que vamos aprender que vão nos ajudar muito. Então, o conselho, a orientação que a espiritualidade nos dá, nesse momento que você se prepare, leia uma página de harmonização, faça uma prece, não é? Pedindo o amparo dos seus guias, dos seus mentores, para que nesse momento em que o corpo descansa, que o espírito possa caminhar por lugares sadios, por aprendizados, né? Para que a gente possa ir lá encontrar esses amigos, esses irmãos e sermos orientados na nossa vida durante o dia. Há casos em que a gente não se lembra, mas isso não significa que não tenhamos passeado, que não tenha acontecido nada. Às vezes não nos lembramos por uma questão de necessidade mesmo de não ser lembrado claramente. Mas na situação do dia a dia, tudo aquilo que nós aprendemos, nós vamos colocando em prática. Né? Isso é bem claro para nós nos estudos sobre sonos, lá no Livro dos Espíritos. Então aqui, Leon Denis vem mostrando que nesse momento, se for necessário, se for importante, se houver uma utilidade, o espírito vai receber informações que serão úteis para alguma situação da sua vida. E aí, né, a nossa amiga Vânia, nós começamos e a Vânia também deu continuidade, e Leon Denis vem dando várias explicações. E hoje, nós estamos já no final desse capítulo, ele continua trazendo aqui exemplos e explicando esse processo, como ele é importante para nos ajudar nessa nossa caminhada. Então a gente precisa ter esse conhecimento para poder aproveitar este momento. Né? O espírito está livre do corpo. Então nesse momento ele pode buscar informações, buscar situações importantes para a sua caminhada, para ajudar na sua caminhada quando acordado. Então aí, na continuidade, né, desse capítulo, o parágrafo que nós vamos iniciar, nossa amiga Nina já começou a colagem aí, Leon Denis vem nos dizendo assim: a proporção que nos vamos elevando na ordem dos fenômenos psíquicos, vão-se eles apresentando com maior clareza, com maior rigor e trazem-nos provas mais decisivas da independência e da sobrevivência do espírito. Não é? Então, quanto mais nós vamos nos crescendo, né? Adquirindo conhecimentos, vamos expandindo esse conhecimento em torno da nossa vida, do que realmente somos, do que pode nos acontecer, vamos tendo capacidades e condições de recebermos maiores informações. É isso que Leon Denis diz aqui. Por isso a importância que a doutrina espírita dá ao estudo,
que a gente vai tendo esse conhecimento, vai sabendo o que pode nos acontecer e a gente vai podendo saber trabalhar com isso, com essas informações, no caso aqui que a gente está estudando, que é o que nos acontece durante o sono. Então, às vezes, quando acordamos pela manhã, lembramos de alguma coisa. E aí a gente, tendo o conhecimento do que seja esse fato, nós vamos saber trabalhar aquela informação, utilizá-la de maneira correta. Então a gente vai ter aqui ainda casos que Leon Denis vem narrando como acontecem situações importantes durante esse momento. E ele continua: as percepções da alma no sono são de duas espécies. Verificamos primeiramente a visão à distância, que é a clarividência, a lucidez. Vem depois um conjunto de fenômenos designados pelo nome de telepatia e perestesia, que são sensações e simpatias à distância. Compreende a recepção e transmissão dos pensamentos, das sensações, dos impulsos motrizes. Com esses fatos, relacionam-se os casos de desdobramento e aparições designados pelo nome de fantasmas vivos. O que é isso? Isso aqui, que ele chama aqui de fantasmas vivos, e muita gente também chama e conhece por esse termo, é a condição, é a capacidade de nós, encarnados, nesse momento do sono, em que o nosso corpo está adormecido, o espírito tem condições de ir a algum lugar e aparecer para alguém. Nós temos muitos casos desses aí narrados. Então, não só aqueles encarnados têm essa condição, essa capacidade, não é? Eles podem, nós que estamos aí encarnados também, podemos, nesse momento, né, nessa fase de sono, nós vamos nos desdobrar e poderemos nos materializar e sermos vistos em algum lugar. Claro que vai ter que ter um objetivo, né, para que isso aconteça. Mas não é uma coisa que não possa ser, que seja assim absurdo, que seja uma coisa extraordinária. Não, é uma coisa natural. Natural dessa movimentação que é essa nossa vida, essa engrenagem aí. Então ele está falando aqui sobre isso. E ele diz, esses casos teve a psicologia oficial de verificá-los em grande número sem os explicar. Né? Não tivemos a psicologia comum do homem, né, a ciência do homem, ela não tem como explicar isso. Como que uma pessoa que está viva ainda, dormindo, ela tem condição de aparecer em algum lugar como, entre aspas, aí ele mesmo diz, um fantasma. É assustador quando a gente não tem esse conhecimento. Mas quando a gente tem o conhecimento de que somos espíritos e que estamos dentro de um corpo, mas que no momento que esse corpo adormece, nós podemos sair desse corpo e irmos aonde quisermos, né, onde tivermos condições de ir, para a gente isso não é nada de extraordinário, nem de fenomenal. E aí ele diz, né, todos esses fatos ligam-se entre si e formam uma cadeia contínua. Em princípio, constituem, no fundo, um só e mesmo fenômeno, variável na forma e intensidade, isto é, o despreendimento gradual da alma. Então, é aquilo que até que o Bruno, se não me engano, colocou aí lá no início, né, que o corpo, que o espírito pode ficar ali agarrado ao corpo. E pode também. Então você veja, o que Denis está dizendo aqui, não é? É uma situação, um princípio que com um fundo de... é um fenômeno. Que fenômeno é esse? Emancipação da alma. Agora, essa emancipação, ela pode ocorrer de várias maneiras. E pode até não ocorrer. Podemos até não sairmos do corpo, por uma razão qualquer. Né? Não sabe sair, às vezes, por ignorância, pela falta de conhecimento. O espírito é tão ignorante nesse sentido que ele não sabe que pode sair.
do corpo e que pode fazer muita coisa, né? Então é isso que Denis está falando aqui. E de cada essa situação, essas situações diferentes, vai variar aí de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, dificilmente me lembro dos meus sonhos. Muito difícil eu me lembrar do que eu fiz durante a noite quando estou dormindo. Mas eu tenho as sensações. A gente percebe coisas assim que durante o dia, né, são, como se fossem reflexos que vêm à nossa memória de situações que você percebe que aconteceram durante o teu sono, durante o descanso do corpo. Outros já têm, como a gente vai ver caso aqui, já tem a lembrança da cena bem clara, totalmente, porque há uma necessidade para que a criatura se lembre, né? É o que Denis está colocando aqui para nós. Então ele diz, esse despreendimento, vamos segui-los nas suas diversas fases, desde o despertar dos sentidos psíquicos e das suas manifestações em todos os graus, até a projeção à distância de todo o espírito, alma e corpo fluídico, né? Então isso aqui é aquele caso da emancipação total mesmo do espírito. Ele vai se materializar em determinado lugar, vai agir. Nós temos aí o espírito Eurípides de Barçanufo, que fazia muito isso, né? Quem não conhece a vida desse espírito, eu aconselho que leia, porque vai ter um aprendizado muito grande sobre mediunidade. Eurípides era um espírito que ele era professor e estava de repente na sala de aula. Ele sentava-se à cadeira, Mineiro, Sacramento, lá ali no Triângulo Mineiro. Em Sacramento, ele na sala de aula, os alunos, né, já sabiam desse fenômeno que ele produzia. Então, quando ele sentava à cadeira, né, e caía-se um pouco a cabeça, né, sobre o ombro e ficava ali como se estivesse dormindo. O corpo ficava ali como dormindo, mas o seu espírito e esse grau, né, essa capacidade de fazer isso era tão grande que ele saía do corpo e a determinado lugar, um dos fatos mais conhecidos foi o parto que Eurípides fez. Ele saiu do corpo à casa da criatura, da parturiente, fez o parto da pessoa, da mulher, e voltou para a sala de aula. Quando o marido chegou ao colégio para chamá-lo e avisá-lo que estava na hora do filho nascer, ele virou para o marido da senhora lá e disse, olha, você pode voltar porque já nasceu e estão todos muito bem. Aí o homem se espanta, né? Como, professor? Eu vim aqui buscar o senhor. Não, pode voltar. E o marido volta em casa e realmente já estava lá, a mulher bem, com o seu bebezinho no colo lá, numa felicidade grande. Então, ele se materializou, além de sair do corpo, se materializou, tomou uma consistência tão grande que ele podia realizar atos. E a gente tem vários casos, né, nas obras de Eurípides que falam desse processo que ele tinha. Então é aí esses graus, outros vão, apenas aparecem. Né? A gente só aparece, não tem condição de fazer nada. Outros vão só para ver. E aquele fato fica na lembrança quando acordado como um sonho, que é o que ele vai contar aqui para nós. Então ele diz assim, examinemos primeiramente os casos em que a visão psíquica se exerce com agudeza notável. Citamos alguns nas nossas obras precedentes, ou seja, esses casos que ele vai citar aqui agora, a criatura teve uma visão completa, uma visão bem clara do fato que ele estava presenciando, e se lembra depois. Então ele diz, aqui apresentamos um mais recente publicado por toda a imprensa londrina. E diz assim, o desaparecimento da senhorita Holland, processo criminal que apaixonou a Inglaterra, foi explicado por um sonho.
porque a notícia era o seguinte: a senhorita tinha desaparecido, né? Morreu, né? Sumiu, encontrava, não sabia o que tinha acontecido com ela. Através do sonho, o caso foi desvendado. Então, olha só a narrativa. E ele vem dizendo: a polícia procurava baldamente. O acusado, Samuel Douglas, que estava para ser solto, pretendia que ela havia partido para destino desconhecido. Não é? O criminoso não achou o corpo, não tem criminoso, então ele ia ser solto. Os jornais de Londres publicaram desenhos que representavam a casa em que morava a senhorita Roland e o jardim da mesma casa. Uma criada, grave, viu a gravura e exclamou: aí está o meu sonho. E indicou um lugar ao pé de uma árvore, dizendo: está ali um cadáver. Soube-o a polícia e, na presença dos agentes, ela confirmou as suas declarações. Explicou que vira em sonho esse jardim e no solo, no lugar indicado, um corpo enterrado. A polícia mandou escavar o terreno nesse lugar e nele foi encontrado o cadáver da senhorita Roland. Ficou provado que a criada nunca conhecera essa pessoa, nem pusera os pés nesse jardim. Camille Flammarion, na sua obra O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, menciona uma série completa de visões diretas, à distância, durante o sono, resultante de um inquérito feito na França sobre os fenômenos dessa ordem. Então está aqui o esclarecimento de muitas situações que acontecem, muitas visões que as pessoas chamam, né, entre aspas, de visões, porque tem através do sonho, e que não é nada de absurdo, não é nada de fantasmagórico, não é nada de extraordinário. É uma ação natural, faz parte da nossa natureza, desde que tenhamos condições para isso. Porque não é você querer, é necessário que você tenha condições para isso. Então, nesse caso aqui, por que houve que a polícia se deu o trabalho de ir lá investigar? Primeiro, porque era uma informação importante a respeito de um crime bárbaro. E segundo, porque a informação partiu de uma criatura que não tinha conhecimento nenhum de quem era a senhorita Roland, nem como era a casa dela, nem nada. Até então, ela tinha sonhado e, consequentemente, não devia estar entendendo nada daquele sonho, né? Porque viu uma casa, um jardim muito bonito no seu sonho. Isso deve ter acontecido numa emancipação. Ela foi lá e aí pergunta-se: por que essa criada? Por que essa criatura? Justamente para que não houvesse nenhuma dúvida dessa visão que ela teve. Ela não conhecia a senhorita que foi assassinada, não conhecia a casa, não conhecia o jardim. Se fosse uma pessoa conhecida, talvez não tivesse o mesmo valor. Então ela, uma desconhecida, nunca tinha ido lá, não conhecia ninguém e teve o sonho. E a gente calcula, né, aí já é conclusões nossas, que ela quando se lembrou do sonho no momento que acordou, talvez não tivesse entendido nada. O que foi chamar a atenção? Justamente quando ela leu o jornal e viu lá a foto da casa, né? Os jardins da casa onde tinha acontecido o crime. Então aí ela foi ligou os fatos e viu: não, eu sonhei isso aí é o meu sonho. Tem um cadáver enterrado aí. E a polícia foi lá e achou. Existem vários fatos aí na bibliografia espírita, vários livros, várias situações contando casos desse, né? E aí Leon Denis vem trazendo mais um fato também, bem complicadinho também. Ele fala para nós: vamos referir um caso mais complicado. Os Análises das Ciências Psíquicas, de Paris, de setembro de 1905, página 551. Está lá nesta obra. Contém a relação circunstanciada e autenticada pelas autoridades legais
do castelo de Sangro, na Itália, de um sonho macabro, coletivo e verídico. Então vamos ao sonho. O guarda rural do barão Rafael Conrado viu em sonho, na noite de 3 de março último, seu pai, falecido havia 10 anos, pai do guarda. Exprobou-lhe a ele e aos irmãos e irmãs o terem-no esquecido, e coisa mais grave, deixarem os seus pobres ossos desenterrados pelos coveiros, abandonados sobre a neve, por trás da torre do cemitério, à mercê dos lobos. Então veja bem, em sonho, esta alma desse pai, desse guarda, veio em sonho, eles se encontraram, e o pai veio, como se, assim, dar-lhe uma bronca, né? Reclamar que estava abandonado, que eles teriam deixado os ossos abandonados, e informou onde estava lá, desenterrados pelos coveiros, abandonados lá por trás do cemitério, e os lobos comendo os ossos. A irmã do guarda também sonhou exatamente a mesma coisa. Por isso que ele diz aqui, é um sonho coletivo, né? Não foi só o guarda, a irmã também sonhou. E o irmão, muito impressionado, pegou na espingarda e, não obstante a tempestade de neve que atormentava a região, dirigiu-se para o cemitério, situado num monte que dominava a cidade. Aí, por trás da torre, entre as silvas e por cima da neve, em que havia sinais de pata de lobo, viu ossos humanos. Então tá lá, um sonho que foi verídico, que veio trazer uma mensagem, né, o espírito reclamando a situação em que se encontrava lá seus restos mortais, e veio falar aos filhos, e eles foram lá e comprovaram, né? E aí Denis vem explicando para nós. Os análises dão depois a narrativa circunstanciada do inquérito e das pesquisas feitas pelo juiz de paz. Estabelecem que os ossos eram, na realidade, do pai do guarda, que os coveiros, terminado o prazo legal, haviam exumado. E iam eles transportá-los para o ossuário à noitinha, quando o frio e a neve os obrigaram a deixar o serviço para o dia seguinte, né? Aí vocês vejam só, o espírito responsável pelos aqueles restos mortais ficou tão preocupado que na mesma noite foi lá avisar os filhos, né? Em sonho, encontrou-se lá com os filhos emancipados e avisou para eles: olha, meus ossos estão lá e vocês me abandonaram lá. Percebemos aí que esse espírito ainda estava muito ligado a esses restos mortais. E ele diz assim: os documentos relativos a este caso, que foi objeto de um processo, estão assinados pelo tabelião, pelo juiz de paz e pelo síndico da localidade. Foram publicados pelo Eco del Sangro em 15 de março de 1905. Então, a gente está vendo aqui qual o objetivo, né, de Leon Denis trazer esses casos para nós. Porque são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Quantos casos nós temos de criaturas que vêm, se emancipam, os encarnados se emancipam, se encontram com os amigos, os entes queridos desencarnados e recebem ali informações, né? E recebem ali informações. Eu mesmo tive uma experiência dessa em relação a essa problemática de restos mortais no cemitério, né? Não era nem espírita ainda, eu era uma criança, uma menina, tinha meus 13, 14 anos, então não pode se dizer assim que tenha sido influência de alguma coisa. Foi uma experiência que eu nunca me esqueci. E foi em relação ao meu avô. Ele havia desencarnado e já estava chegando o período dessa mudança aí dos ossos, de retirar lá do túmulo os ossos e colocar
Se a família, né, a gente sabe que no cemitério, se a família quer, aí compra lá uma gavetinha para guardar os ossos. E na família, interessante que foi uma coisa que eu nunca esqueci, na minha família, né, era pai da minha mãe. Então estava a minha mãe, as 2 irmãs e os 4 irmãos. Agora vocês vejam só o que é a falta do conhecimento. Estavam na família, né, aquele burburinho todo, eles lá disputando quem é que ia fazer isso, quem é que ia comprar a gavetinha para guardar os ossos lá do pai, que no caso era o meu avô. Então estava aquele desentendimento, não eu que vou fazer, o outro dizia que era o outro, não eu que quero fazer porque era meu pai, e por aí ia aquela confusão. Eu, criança, não estou nem aí. Tinha meus 13, 14 anos, quero lá saber de cemitério, de osso, de ninguém, nada disso. Mas eu tive um sonho. E eu nem estava sabendo dessa confusão na família, eu nem estava sabendo que isso estava acontecendo. E no sonho meu avô veio, me apareceu, né, e disse, e falou bem claro, mas com bastante assim autoridade, olha, avisa para esse pessoal para me deixar quieto. Não mexa com aquelas coisas que estão lá. Deixa eles fazerem o que eles quiserem lá. E pronto, foi só isso. E eu acordei de manhã assim, apavorada, né? Que eu nunca tinha sonhado com meu avô. E falei para minha mãe, mãe, eu sonhei isso. Meu avô mandou dizer isso. Aí pronto, aí começou o burburinho na família. Aí começou, não vai. Uns acreditaram no meu sonho, outros não. Minha mãe já não quis mais fazer nada, já fugiu do negócio. A minha tia também já não quis, a outra já quis fazer. E aí mas foi bem claro também o aviso, né? Uma situação dessa aqui. Então, Leon Denis está colocando aqui para nós, que ele está explicando, fazendo que isso acontece, e colocando as várias situações que podem acontecer. E são casos verídicos, porque ele cita aqui onde esses casos estão e foram registrados. E aí ele nos diz, o professor Neil Bold, da Universidade da Pensilvânia, relata vários exemplos de sonhos que indicam uma grande atividade da alma durante o sono e dão ensinamentos que vêm do mundo invisível. Olha só, atividades que nós vamos durante o sono buscar conhecimentos, adquirir informações importantes para o nosso dia a dia. Ele diz, entre outros, citaremos o do Dr. Ilpret, professor de língua assíria da mesma universidade, o qual achou, enquanto dormia, o sentido de uma inscrição antiga, sentido que até então não havia descoberto. Olha só aí, outro tipo de informação sendo trazida, porque era de utilidade, era necessária. E ele diz, num sonho mais complexo, em que intervém um sacerdote dos antigos templos de Nippur, ele recebeu a explicação de um enigma de difícil decifração. Foram reconhecidas como exatas todas as particularidades deste sonho. As indicações do sacerdote versavam sobre pontos de arqueologia completamente desconhecidos dos seres que vivem na Terra. Então, olha só, uma informação trazida através de um momento de emancipação e que teve a sua utilidade lá para o professor. E ele diz, convém notar que em todos esses fatos o corpo do percipiente está em repouso e os seus órgãos físicos estão adormecidos. Mas ele, o ser psíquico, quer dizer, o espírito, continua em vigília, em atividade. Vê, ouve e comunica, sem o auxílio da palavra, com outros seres semelhantes, isto é, com outras almas. Então é uma coisa natural, que pode e que acontece todos os dias, a todo momento, com todos nós. Ele diz, esse fenômeno tem caráter geral e dá-se em cada um de nós, a todos. Na transição da vigília para o sono, exatamente no momento em que os nossos meios ordinários
de comunicação com o mundo exterior estão suspensos, abrem-se em nós novas saídas para a natureza. E por elas escapa-se uma irradiação mais intensa da nossa visão. Então vejam bem, ficamos nesse momento, quando estamos adormecidos, o espírito ele fica livre do limite dos órgãos físicos. Porque quando estamos acordados, em vigília, nós somos limitados pelos nossos órgãos. Então os nossos olhos, a nossa visão, ela não é total. Normalmente nós só enxergamos aquilo que está à nossa frente. Então o globo ocular, que é o órgão da visão, ele limita essa visão do espírito. E fora do corpo, por isso que o espírito fica doido para se libertar do corpo, para ele é uma prisão, porque ele tem uma visão completa. Ele não está mais limitado por nenhum órgão físico. Os órgãos físicos estão lá adormecidos no corpo. Então ele está sem essa limitação. É isso que Denis está falando aqui. Então, através dessa irradiação que ele pode se expandir, porque ele pode sair, ele tem uma visão mais completa. E até porque ele enxerga, ele vê por todos os lados. Não é necessário que ele vire a cabeça para ver o que está acontecendo atrás. A visão é total, em função dessa irradiação que a gente sabe que é a irradiação do perispírito. E essa irradiação, ela vai ser num tamanho, o tamanho dessa irradiação vai depender do nosso estágio evolutivo, de como nos encontramos, da pureza do nosso perispírito. E aí ele vai poder se expandir alguns metros ou se expandir quilômetros, ou até ir ao outro lado do planeta, como a gente sabe. É por isso que hoje, com o ensino que a doutrina espírita nos traz a respeito disso, nós entendemos o porquê que a gente aprende, na religião que frequentamos, mas ninguém explica como isso acontece. Nós entendemos o porquê que a gente diz, Jesus está em todos os lugares desse planeta. Dr. Bezerra está aqui comigo, pode estar aqui comigo na minha casa e pode estar aí na casa de cada um de vocês, não importa a distância que chega. Por quê? Pela evolução do perispírito, pela pureza do perispírito, ele tem condição de se expandir. Então, quanto mais light está o seu perispírito, mais capacidade de expandir-se e de visualizar mais coisas você tem. Isso aí, mais ou menos por aí, bombeiro. Se não tiver o peso, nessa matéria, nesse elemento semimaterial que é o perispírito, se ele estiver denso, a expansão é pequena. Mas se ele for já, então a gente entende esses espíritos já elevados, superiores, a condição de se expandir e de ver muitas coisas. Então é isso que Leon Denis está dizendo aqui para nós. Essa comunicação com o mundo exterior é através dessa irradiação. Ok, Nina, legal. E aí ele continua para nós. Já nisso, vemos revelar-se uma nova forma de vida, a vida psíquica, que vai amplificar-se nos outros fenômenos de que nos vamos ocupar, provando que existem para o ser humano modos de percepção e de manifestação muito diferentes dos dois sentidos materiais. Então a gente vai
com Denis, continuar esse estudo aqui nos próximos capítulos. A gente vai estudar aí projeções telepáticas, desprendimento, exteriorização da alma. A gente vai entender esses processos que, dependendo do nosso grau de conhecimento, da nossa capacidade, da nossa necessidade, nós podemos realizar tranquilamente, né? E aí ele diz: depois dos fenômenos de visão no sono natural, vamos apresentar um caso de clarividência no sono provocado. Aí já é uma outra situação. Até aqui, a criatura foi dormir tranquilamente, naturalmente. Estava com sono, foi dormir e aconteceu esses fenômenos. Aqui ele vai trazer para nós um caso interessante do sono provocado, né? Como se tivesse adormecido a pessoa. Então vamos lá. Ele diz: depois dos fenômenos, o Dr. Maxwell, advogado-geral do Supremo Tribunal de Bordeaux, provoca na senhora Agulhana, Sujete, muito sensível, o sono magnético. Quer dizer, ele induziu a criatura ao sono, né? Como se fosse uma hipnose. Ela desprende-se, exterioriza-se, afasta-se em espírito de sua morada. O Dr. Maxwell manda-lhe observar a certa distância o que está fazendo um seu amigo MB. Eram 10 horas e 20 minutos da noite. Damos a palavra ao experimentador. Então, olha só, tá? Vê se ficou claro aí para vocês. Ele como que adormece a senhora Agulhana, né? Através do magnetismo, ele adormece e vai orientar a ela para que ela vá ver o que o seu amigo está fazendo naquele momento. E ele diz a hora certa. Então vamos lá. A médium, com grande surpresa nossa, disse-nos que estava vendo o MB meio despido, a passear descalço sobre pedra. Pareceu-me que isso não tinha sentido algum. No dia seguinte, ofereceu-se-me ensejo de ver o meu amigo. Mostrou-se muito admirado com o que lhe contei e disse-me textualmente: ontem à noite não me senti bem. Um amigo, o MS, que mora comigo, aconselhou-me que experimentasse o sistema Knipe e instou tanto que, para satisfazê-lo, fiz pela primeira vez ontem à noite a experiência de passear descalço na pedra fria. Estava efetivamente meio despido quando a fiz, e eram 10 horas e 20 minutos. E passei durante algum tempo nos degraus da escada, que é de pedra. Então aí a confirmação do que a senhora tinha visto, né? Através de uma indução. E aí continua Denis para a gente já ir buscando aqui o nosso encerramento. Ele nos diz: os casos de clarividência no estado de sonambulismo são numerosos. Vêm relatados em todas as obras e revistas que se ocupam especialmente desses assuntos. A Médecine Française, em 16 de abril de 1906, refere um fato de clarividência relativo às minas de Courrieres. A senhora Beth, minha xará, a vidente consultada, descreveu exatamente a mina e passou pelas torturas dos sobreviventes cuja morte ou libertação ela anunciou. Olha só, gente, que situação. Ajuntemos 2 exemplos recentes. Então vamos lá, ao caso que Denis nos traz. E ele diz: o senhor Luiz Cadiot, diretor da usina de La Grande Palude, perto de Landernau, tendo desaparecido em fins de dezembro de 1913, não se lhe podiam descobrir os traços, apesar das buscas minuciosas. Das sondagens efetuadas na Ribeira, o Elorn
nenhum resultado adveio. Uma vidente, moradora em Nancy, a senhora Camille Hoffman, tendo sido consultada, declarou em estado de sono magnético que o cadáver seria encontrado na orla de um bosque vizinho à usina, oculto sob ligeira camada de terra. Por estas indicações, o irmão da vítima descobriu depois o corpo em uma situação idêntica à que a vidente tinha descrito. Todos os jornais, entre outros, La Matinha, 5 de fevereiro, relatam pormenorizadamente o caso Caudiot, que toda a França acompanhou com apaixonado interesse. Alguns dias depois, produziu-se fenômeno análogo. Havendo-se afogado no Saulnay, perto de Mâcon, um jovem chamado Charles Chapelain, seu irmão recorreu à senhora Camille Hoffman para encontrar o cadáver. Ela assegurou que ele seria lançado pelas águas 60 dias depois do acidente, perto da reportagem de Cormoranche, o que se realizou exatamente. Então tá aí, casos que Leon Denis vem trazendo para nós, casos comprovados dessa emancipação da alma durante o sono, seja por um sono espontâneo ou seja por uma indução magnética, a criatura tendo condições, capacidade de ver, de enxergar esse mundo invisível a muita distância. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente estude, né, tanto lá no livro dos Espíritos, como no livro dos Médiuns, esses fatos, e que o livro dos Médiuns também nos traz ali grandes informações a respeito dessas situações, porque é a mediunidade que está junto a nós. Não está lá no poste nem na árvore, não. Acontece conosco. Somos nós esses instrumentos. E tem um objetivo. Essas coisas não acontecem simplesmente para nos assustar ou para deixar com que a gente fique mais encantado ou desencantado. Não. Sempre vai ter um objetivo. E aí é sempre mostrando para nós, comprovando para nós, que nós não vivemos só aqui, esse mundo material que nós enxergamos. Nós temos uma vida interativa com a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então a gente vive interagindo com esse mundo espiritual e a gente precisa encarar isso com muita naturalidade. A gente tem que começar a viver, a pensar e a raciocinar, não como esse corpo que eu estou me vendo nele, mas sim como um espírito imortal, porque essa é a minha verdadeira vida. Então eu preciso desses conhecimentos, eu preciso ter essas informações para que eu possa ir trabalhando esse processo em mim. E aos poucos eu ir me desligando desta matéria, porque essa matéria vai ficar. Só a alma que existe nesse corpo é que vai continuar. E para que não seja, não tenha no momento do desligamento do corpo, essa alma não fique apavorada, não fique assustada, como nós sabemos que existem casos assim também, da criatura que desencarna e não tem noção que desencarnou, é importante que a gente tenha esses estudos. Não foi à toa que Leon Denis se propôs a trazer e a deixar essa obra com todos esses casos e se baseando lá na codificação. Né? Então ele estudou a codificação e foi fazer também o que Kardec fez. Observar, analisar, pesquisar, para deixar para todos nós, e a gente aqui, só na vantagem, né? Porque já temos esse material aí todo pronto, todo tranquilo,
para que a gente possa, assim, utilizar e fazer a nossa caminhada aí, sempre lembrando disso. Nós somos espíritos e precisamos participar e precisamos ter contato com essa vida espiritual que é a nossa verdadeira vida. Na semana que vem nós vamos entrar num outro capítulo importantíssimo, também muito interessante, um estudo bem profundo também, que Kardec vem fazendo, que Leon Denis vem colocando para nós, que é o desprendimento e exteriorização, são as projeções telepáticas, quer dizer, as projeções através do pensamento, que é também um estudo muito gostoso, muito legal e que a gente precisa saber porque acontece a toda hora conosco e a gente estranha. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Tendo o conhecimento, não estranha mais e vê que é uma coisa natural. Faz parte de todos nós, todos esses fenômenos que a gente acha assim, que é uma coisa lá do outro mundo, não. É aqui, está com a gente. É nossa, é natural, é comum. Para que a gente não se assuste, não tenha medo, vamos buscar o conhecimento. E vamos nos libertando, né? Aí lembrando aquele ensinamento de Jesus que eu acho assim fenomenal. Vai buscar o conhecimento para você se libertar, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é muito importante que a gente tenha esse lema como assim uma filosofia de vida mesmo. Não podemos esquecer do estudo, não podemos esquecer de buscarmos conhecimento, porque eles são importantes para todos nós. Bom, boa noite, viajante, seja bem-vindo. Pena que você já chegou no finalzinho. Nós estamos encerrando então o nosso estudo. Vou passar a palavra ali para o meu amigo Francis, que vai fazer a nossa prece de encerramento. E aí fica o convite, 2 convites, para continuarmos na sala e assistirmos à reunião que vai ser transmitida agora diretamente do Centro Espírita Leon Denis, que também é uma palestra sobre as obras de Leon Denis. E para a semana que vem, estarmos todos aqui reunidos, dando continuidade a esse estudo, onde nós vamos falar das projeções telepáticas, que vai ser também muito legal, tá bom? Então eu agradeço aí a participação, a vibração, a presença de todos, convido todos a ficar e vou passando, a Nina Mil já botou aí o convite. Ah, é verdade, não vai ser sobre Leon Denis, porque o mês de dezembro nós estudamos, só falamos de Jesus. Então também é uma palestra muito bonita, principalmente com esse companheiro Saulo aí, que é um jovem assim, muito inteligente, que traz assim mensagens bonitas para todos nós. Bom, liberando para você, Francis, gente, um beijo e até a semana que vem. Ok, Humberto, muito obrigado pelo seu sempre precioso estudo. Aqui a obra de Leon Denis não precisa ser repetitivo, né? Estudar Leon Denis é fora de série. É você mergulhar no âmago da doutrina espírita. Bom, minha gente, vamos então para a nossa prece. E aí, os arrobas da sala me permitindo, e creio que concordarão, dedicar essa prece e também esse estudo que a Beth fez, né? O nosso já querido e saudoso Paulo Cordeiro, que desencarnou na manhã de hoje. Para quem não sabe, o Paulo era um dos expositores do Leon Denis de muitos e muitos anos, fazendo parte de uma família que se engajou no Leon Denis, a família Cordeiro, né? E que
O Paulo era assim extraordinário. Não são como palestrante, como pessoa, aquele paizão, como muitos já no Facebook já o chamam, né? E que hoje parte, né? Teve seu passaporte para um mundo melhor, né? E que cumpriu a sua missão com grande esmero quando aqui esteve conosco. E assim, querido Jesus, amigo mestre, agradecemos por essa noite, por esse estudo, por todas essas reflexões que Leon Denis nos trouxe, por todas as colocações, esclarecimentos que a nossa irmã, amiga, mestre, nos trouxe nessa tarde e noite de hoje. E que também, Senhor, pedimos por esse grande irmão que hoje retorna à pátria espiritual, e seja aí recebendo com muita bondade, com muito amor, com muito agradecimento por tudo que ele aqui fez e nos deixou aqui, tanto em conhecimento e agora numa tenra e gostosa saudade que nos deixa. E assim, Senhor, cuide de todos nós, dando-nos as suas bênçãos, o seu amor, e pedindo em seu nome, em nome dos amigos espirituais dessa sala, desse estudo, e sobretudo pedindo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, que possamos dar o encerrado o estudo dessa tarde e noite do dia de hoje. Graças a Deus que assim seja. Um beijo a todos e, como a Beth já falou, daqui a pouquinho o estudo direto lá do Centro Espírita Leon Denis.